Boa noite. Boa noite, Boa noite, presidente Ariolanda. Boa noite a todos os óticos, optometristas do Brasil. É com satisfação que estamos em mais uma live CBO. Me escuta bem, presidente Eri? Me escuta bem, doutor Fábio Cunha? Estou escutando bem. bem. Boa noite a todos. Perfeito. Querido Vilmário, querida professora Rosélia, grande prazer. Pois é, doutor Fábio, hoje a gente está muito bem acompanhado mais uma vez. O Vilmário Gittel, optometrista do estado de São Paulo, pessoa importante na história da optometria, está conosco. Boa noite, professor Vilmário. Boa noite. Seja bem-vindo. Muito obrigado, querido Jaziel, querida Eri, meu caro doutor Fábio, queridíssima Rosélia, com quem eu vou dividir hoje esse tempo aí. Boa noite a todos. Pois é, hoje a gente está cercado de muita gente boa. Professora Rosélia Vilarins, professora de lente de contato de boa parte dos optometristas brasileiros, uma pessoa que tem muito a acrescentar na nossa história. É satisfação recebê-la, professora Rosélia. E é uma satisfação enorme reencontrar vocês todos. Nesses tempos difíceis, e reencontrá-los está sendo uma grande satisfação. Professora Rosélia, pensando nisso, nesse momento difícil que a gente está vivendo, sempre que a gente entra aqui para bater um papo com o pessoal, eu, a Eri, o doutor Fábio, a gente está sempre junto aqui, a gente lembra do momento difícil que a gente está passando e dos cuidados que o CBO, desde que iniciou essa pandemia, disponibilizou nas suas redes sociais para que o profissional, no seu exercício profissional, tivesse cuidado, se mantesse ativo na sua área profissional, mas com toda segurança. E aqui vai também a nossa solidariedade a todos os familiares, a todas as pessoas que perderam algum ente querido nesse momento. São mais de 130 mil brasileiros que já faleceram nessa pandemia do coronavírus, e a gente não tem como não se emocionar parando para refletir sobre o que a gente está vivendo. E sei que todos nós estamos nos cuidando. Eu até brinquei com a professora Rosélia antes de entrar aqui no ar, que ela está em casa, né, professora Rosélia? Está aí guardadinha. Você está em casa também, viu, Mário? Está se cuidando. Em casa. Se cuidando. Então, Eri, você está com sua CIA CBO, os nossos convidados hoje também estão com a CIA CBO deles. Professor Vilmário, cadê a sua CIA? Professora Rosélia, mostra para gente. Aqui. O profissional optometrista, o óptico brasileiro, ele sempre tem o seu documento em mãos, a sua identidade profissional. A sua CIA é um documento de total importância. A gente tem ela disponível na versão digital lá na área do filiado, cbo.org.br/conta. Você entra direto na área do filiado e lá você tem a opção de ter a CIA digital. Eu, particularmente, não abro mão da CIA física. É um documento de total importância na vida do optometrista. E o CBO tem consciência de que esse documento ele vai muito além de uma simples carteira de identificação profissional, é uma relação com a profissão, né? Exatamente. Hoje a gente vai ter dois momentos importantes. Primeiro vamos falar da história da optometria na companhia aqui da professora Rosélia e do professor Vilmário, e em seguida vamos continuar o nosso bate-papo sobre a DPF, com o doutor Fábio Cunha, né, doutor Fábio, que já é presença constante em nossas lives. Exatamente, Josiel. Hoje vamos tocar num ponto que tem gerado alguma polêmica, algumas pessoas têm, dentro já desse cenário de preocupação, a parcela dos profissionais que são de formação de nível técnico tem demonstrado um pouco mais de receio, um pouco mais de apreensão no que tange os reflexos e até onde a DPF consegue ir em proteção desses profissionais. E nós estamos aqui para esclarecer algumas minúcias do voto,
a nossa linha de estratégia para os passes seguintes, né? Já adiantando Legal. que em momento algum intenção, ou foi em momento algum intenção, ou será intenção do Conselho deixar qualquer um no caminho. Né? Perfeito. Jamais foi, né? Jamais foi. É bom reforçar isso. Verdade, Eri. A gente tem buscado, pelo contrário, agregar e estar cada vez mais próximo de todos os profissionais, em todos os níveis de formação. O CBO é representante da óptica e da optometria brasileira e abraça essa causa com muita nobreza, e eu sou muito orgulhoso de fazer parte dessa diretoria CBO, saber o quanto essa equipe se dedica para defender o profissional. Mas já que a gente está falando... Não, pode falar, Eri. Não, vai, eu não vou te interromper. É que, já que a gente está falando sobre a representatividade do CBO, a gente vai aproveitar e colocar um vídeo para o pessoal conhecer um pouco a história do Conselho Brasileiro, porque aqui na live do Facebook, que a gente fez a outra live no YouTube, já apresentou, mas aqui a gente vai apresentar nesse momento. Então eu os convido agora, Rosélia, Vilmário, Dr. Fábio, Eri, vamos assistir esse vídeo sobre a história do Conselho Brasileiro, tá certo? Vamos. Em 1995, nasce em Brasília a Associação Brasileira de Profissionais da Óptica e da Optometria, antiga ABPOO. Em 1997, surge o Conselho Brasileiro de Óptica e Optometria, CBOO. Estruturar um CBOO forte, respeitado e representativo não foi um processo fácil. Enfrentamos dificuldades para construirmos os primeiros passos institucionais. Passamos por anos de debilidade financeira, instabilidades, fragmentação e intensos lobbies de oposição. Para superar as adversidades, criamos e aplicamos soluções. Um modelo de gestão que ampliou o alcance do CBOO. Padronizamos. Inovamos com ações inteligentes e articuladas que permitiram mais credibilidade, saúde financeira e representatividade. O CBOO é hoje admirado e desejado. Uma referência nacional e internacional de representação da óptica e da optometria, fruto da ética, dedicação, competência e da articulação política e social. Somamos vitórias que marcam nossa história e do Brasil. Os avanços institucionais não param. Agregamos inovação e tecnologia para melhor atender os nossos filiados. Digitalização de toda a documentação do CBOO, automatizando o fluxo de trabalho com celeridade. Abolimos papel, desburocratizamos, aumentamos a produtividade e a eficiência. A CIA CBOO, um marco em nossa história. Certificada, padronizada e respeitada em todo o país, identifica nosso filiado e fortalece a representação, emitida e validada em minutos. Disponibilizamos também a versão digital, acessada de qualquer lugar e a qualquer momento, na área exclusiva do associado em nosso site. Para melhor e mais segura defesa profissional, desenvolvemos o OptoJus, plataforma jurídica online com todas as decisões, pareceres, normativas, traduções, projetos e legislações que envolvem a óptica e a optometria, disponível para os associados. Por falar em defesa profissional e segurança jurídica, a ADPF, ajuizada pelo CBOO no Supremo Tribunal Federal, é uma das nossas frentes de ação. Nossa assessoria jurídica está em constante atuação. Sabemos que a educação é transformadora, por isso ampliamos nosso projeto educacional com o CBOO Educa, plataforma online de educação à distância. Em atenção aos dados estatísticos, criamos o OptoCenso, ferramenta online que coleta informações sobre a saúde visual e ocular da população a partir do atendimento do optometrista. De olho na política, desde 2018, está disponível o formulário político do CBOO para registro de apoiadores. Para ampliar e melhorar o atendimento, adquirimos a ferramenta WhatsApp Saque,
que permite setorizar, atender e registrar protocolos para acompanhamento das demandas e monitoramento de qualidade do atendimento. Contamos com uma equipe de profissionais capacitados na área de TI, marketing, comunicação, administração e direito, que colaboram para otimizar nossa gestão. Dia a dia, construímos uma articulada atuação política do CBOO. Recentemente foi constituída a Frente Parlamentar da Optometria, com mais de 200 deputados signatários, que levam a vez e a voz da optometria no Congresso Nacional. Um trabalho incansável da nossa diretoria, que trabalha o futuro no presente, sempre em defesa e luta pela óptica e optometria brasileira, pela sociedade e pelo Brasil. Impossível? Nós não conhecemos essa palavra. Somos experiência, ação e resultados. Muito legal ver um pouco da história do CBO sendo contada através desse vídeo, né? E mostra pro filiado CBO, para quem nos assiste nesse momento, o tamanho da dedicação e responsabilidade ao longo dessa construção, certo? Agora, apenas para atualizar os filiados que nos assistem, na área do filiado, nós temos hoje um documento disponível, que é o documento de ingresso à Frente Parlamentar de Apoio à Optometria, e o profissional pode levar para o seu deputado federal um folder de apresentação que também está disponível dentro da área do filiado. Então, é importante que esse trabalho seja realizado também pelo profissional. Presidente Eri, seu microfone está desligado. Pode ligar, por favor. Gente, hoje eu estou emocionada. Eu estou emocionada porque eu estou na frente de dois ícones que eu sou apaixonada, né? E eu vi o Mário com todo carinho, mas Rosélia é minha paixão, minha paixão, minha paixão. E é lógico que esse vídeo ele é importante, né? E é uma coisa assim que a gente está ouvindo aí, que é o conselho deixou, está deixando os técnicos. Eu sempre reforço que eu saí de uma condição de prática. E nós temos hoje aqui a Rosélia, que foi minha professora, né? Porque do primeiro curso de Senac no Rio de Janeiro, eu era prática de lente de contato na Ótica Brasil, na Rua Buenos Aires. Quem é do Rio de Janeiro vai saber de onde é. E assim, eu saí de uma condição de prático, hoje eu tenho uma formação de bacharel, sim, mas assim, a história, né, se constrói, a história do CBO se constrói exatamente em cima dessa luta, dessa força do que é buscar a profissão como um todo. Então, assim, Rosélia me marcou em dois momentos, né? Rosélia sempre foi o ícone da lente de contato no Brasil, para mim, principalmente. Eu conheci Rosélia dando uma palestra da Roya, que acho que nem existe, na lente de contato, que a gente tinha um monte de coisas, um kit imenso para adaptar a lente de contato. E eu olhei para aquela mulher exuberante, que ela até hoje ela é, né? Mas ela era muito mais, ela é bonita hoje, vocês imaginam na época? Eu falei, meu Deus, né? Que mulher é essa? Um dia eu quero ser igualzinho a ela. Falta muito, mas eu estou nos caminhos dela. E outro momento importante da minha vida com a Rosélia, acho que ela nem vai lembrar, mas foi no dia que ela me deu esse livro. E tá assim, ó. E eu estou emocionada. Tá aqui uma dedicação dela. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Acho que nem dá para ver, né? A minha querida amiga Eriolanda, março de 1992. E esse livro eu guardo com muito carinho. Tá todo rasgadinho, tá vendo? Que eu estudo. Mas foi essa mulher maravilhosa que está aqui que me deu, e que me deu o exemplo do que eu poderia fazer para buscar uma formação profissional de qualidade, com responsabilidade, que é isso que eu quero representar hoje como presidente do conselho, que eu tento sempre trazer quando estou na condição de professora, porque tive bons mestres. Não tive a oportunidade de ser uma aluna do Vilmário, mas sei que ele também é um mestre fantástico, já tenho referências maravilhosas, né, do quanto ele se dedica como professor.
E eu acho que é isso que é o CVO, né? São essas pessoas que conseguiram construir essa história, Rosélia, Vilmar, tantos outros. Eu vou sempre estar reforçando os que estão conosco para não pecar, né? Porque são muitos e que nós estaremos sempre trazendo aqui para contar um pouquinho da história de cada um deles. Então, assim, eu hoje fico extremamente emocionada de estar diante dessas duas pessoas pelas quais eu sou apaixonada, né? E sejam bem-vindos, e a gente está na ansiedade de conhecer um pouquinho da história de cada um de vocês, não é isso, Jaziel? Exatamente. Você falou, Eri, eu já tive o privilégio, o prazer de conhecer a professora Rosélia, de dar uns abraços nela pessoalmente, para ver se pega um pouco desse conhecimento todo. E o professor Vilmário também, um amigo de muito tempo. E boas histórias da optometria que eu já ouvi ao longo desses anos, ouvi ele me contando. Eu lembro que nós fomos para Gramado e o passeio em Gramado mais foi uma conversa sobre história da optometria do que qualquer outra coisa de lazer. Então, é enriquecedor demais. Então, é uma satisfação tê-los conosco. E a gente tem um monte de coisa para perguntar para eles, não é isso, Eri? Professora Rosélia, você pode falar um pouco dessa história aí? A Eri já apresentou o livro para a gente, que você deu de presente para ela. Fale. Muita coisa mudou, hein? Agradecer, antes de mais nada, o carinho, o carinho da Eri, né? É muito carinho que ela tem por mim. Eu fico emocionada também. Como esquecer uma pessoa tão especial como essas você? Essas emoções nos constroem, Rosélia. Sim, olha só que coisa interessante. Quando saiu o primeiro curso de ortóptica no Instituto Brasileiro de Medicina e Reabilitação, lógico, né, que eu fui atrás da minha mestre, né, porque ela foi uma das professoras também do primeiro curso de ortóptica do Rio de Janeiro. Lembra, Rosélia? Então, foram muitos momentos importantes que a gente passou. Verdade. Rosélia, desde o início... Sim. Não, nossas vidas estão Desde o início da adaptação lente de contato no Brasil, muita coisa mudou, não é verdade? Sim, muita coisa mudou. Quando nós começamos, a coisa era muito improvisada. E em lente de contato, nós tínhamos uma dificuldade muito grande, porque já havia livros de ótica, já havia muitos profissionais de ótica, bons, conhecidos, trabalhando e dando aula. Mas lente de contato estava sendo uma coisa nova. Eu, quando comecei no Rio, só havia duas lojas, duas que tinham lente de contato. E o técnico que me ensinou veio de fora, era um uruguaio. Então, não havia. Quando a gente queria fazer algum estágio, ia para São Paulo fazer na Solótica. A Solótica de São Paulo sempre abriu as portas para os técnicos. Nós podíamos ir lá aprender. A primeira vez que eu fui à Solótica, eu não sabia nem perguntar. Eu estava tão crua, tão iniciante, que eu não sabia nem fazer perguntas. Foi uma visita que eu nem aproveitei direito. Quando eu voltei lá uns depois, aí está em condição de poder aproveitar mais, porque os técnicos da Solótica eram fantásticos. Era Jaime, Geraldo, duas pessoas brilhantes. O dono, que era um engenheiro alemão, seu Werner, fantástico, maravilhoso, e que tinha uma boa vontade de ensinar. Às vezes, eu lembrando daquilo, eu digo que paciência ele tinha com os principiantes para tirar nossas dúvidas. Nossas perguntas deviam ser tão tolas, né? E ele atendia com toda a boa vontade. E não havia livro, não havia essa facilidade que há hoje em dia de literatura, de revista americana que você entra na internet, baixa a revista inteirinha para ler. Então, havia muita dificuldade. Foi um tempo difícil. E um tempo em que nós viajávamos o Brasil inteiro para dar aula. E quando a gente chegava nos locais para dar
aula. Era cada aluno de ser uma sala de aula, mas mesmo assim a gente vou espalhar, né? A professora Rosélia está trazendo aí muita informação bacana. É uma satisfação poder ouvir a história assim, contada por quem a construiu, não é verdade, Eri? Nossa, demais. Demais mesmo. Olha, tem um comentário aqui da Valdete que diz assim, Eri Holanda, a Rosélia é assim, nosso exemplo de profissional. Eu a conheci em 1979 e mudou minha visão da profissão. Virou paixão aí, viu, Rosélia? Quando se apresentou a profissão para ela em 79. Exato, Que coisa, hein? exato. Valdete também foi uma companheirona, né? De eventos, de tudo. É tão bom ouvir isso. É bom ouvir isso. Eu não tenho dúvida que vocês têm consciência do legado que constroem, né? Tanto você, Rosélia, quanto professora, quanto a Eri, que hoje também é professora, mas é uma responsabilidade muito grande do educador, não é verdade? A Eri fez uma carreira muito linda, muito linda mesmo. Você vê onde ela está agora, nos defendendo, lutando como uma leoa. Eu fico tão emocionada. Essa paixão que ela põe nessa luta e se dedica a vida dela a isso. Então, ela tem uma carreira muito linda mesmo. Tem muita coisa para transmitir para a gente. Professor Vilmário, você também tem uma experiência na vida acadêmica, né? Você também já deu aulas, está ouvindo as histórias da Rosélia aí, está lembrando... O seu microfone está desligado, Vilmário. Está lembrando das suas desventuras em sala de aula também? Com certeza. Mas deixa eu pontuar alguma coisa para vocês. Eu comecei na ótica em 1970, fazem exatamente 50 anos. Esse ano fazem 50 anos que eu estou com a minha casa de ótica, que eu comecei cruzinho da Silva. Caí de paraquedas. Nós estávamos em um congresso e a partir dali, no Hotel Nacional. E o Hotel palestrante era uma das pessoas mais importantes e queridas, era a doutora Luz Esperança, que é uma figura, né? E a Luz Esperança estava dando a aula dela, de repente eu vejo a Luz Esperança subir numa cadeira. Aí eu fiquei pensando, o que é isso que aconteceu? Era um rato, porque o hotel já estava meio fechado. E a Luz, coitada, subiu numa cadeira. Aí eu digo, a gente traz a Luz da Colômbia, uma mulher conhecida mundialmente, e ela vai fazer palestra num raio de um hotel que estava quase fechado, e só uma cadeira por causa de um rato, gente. Mas olha, imagine uma coisa dessas. A cena. Histórias para contar, Rosélia. Essas coisas a gente leva para a vida toda. Conhecendo a Lute como eu conheço, ela deve ter ficado em pânico. No primeiro minuto, ninguém sabia o que estava acontecendo. Ela no meio subiu numa casa, né? Aí que nós olhamos, era um camundongo. Rosélia, essas histórias nos constroem, Rosélia. Hein, Vilmário? É legal ouvir isso, né, Vilmário? Com certeza, com certeza. Eu tive o primeiro contato com a Rosélia, não sei se ela vai lembrar, num congresso que tivemos em Guaratinguetá, Rosélia. Você lembra desse congresso em Guaratinguetá? A Rosélia desceu do ônibus, ela veio do ônibus do Rio de Janeiro, desceu na rodovia, e com a malinha dela,
ela ia a pé para o hotel. E eu vi aquela senhora simpática e ofereci uma carona. Ela, a princípio, ficou meio duvidosa, mas, por fim, aceitou. E começou ali uma grande amizade que, sem dúvida, dura até hoje. E que a gente já deu aula juntos em muitas ocasiões. Ela numa sala, eu em outra. Uma longa história que a gente tem em conjunto. Viu, Mário? Sempre que eu estou falando da área de educação, e aí eu tenho a Eri como exemplo, que é alguém que evoluiu muito, ela sempre fala, né, de prática em lente de contato, ao bacharel em optometria, hoje trabalha com a neurovisão, com a optometria comportamental. Eu também uso você como exemplo disso, cara, de alguém que mudou extremamente, que saiu ali da prática de dentro da óptica e foi para a graduação, foi para técnica em optometria, foi para a graduação em optometria e tem essa relação íntima também com a optometria comportamental, com a neurooptometria também, não é isso? Exato, porque assim que eu entrei na ótica, eu percebi que tinha que voltar a estudar. E a coisa era complicada, como a Rosélia diz, não tinha livro, não tinha escola, não tinha professor, mas a gente foi buscando. O que a gente fazia? Eu ia em todos os congressos que existia. Congresso, seminário, palestra, eu ia em todos. E não faltava nenhum. E lá escutava, porque os mais antigos tinham para contar para a gente. Ney Dias, a própria Rosélia, depois Ricardo, o Giannini, tantas pessoas importantes que deram algum tipo de informação que para nós era importantíssima. E acontece que eu fiquei sabendo, logo que eu entrei na ótica, que a ótica depende de um papelzinho, tanto quanto a farmácia, ou mais do que a farmácia, porque a farmácia ainda tem, se não tiver a receita, a farmácia vende, tem os remédios que não precisa de receita, tem sabonete, tem material de limpeza, mas a ótica não. A ótica depende realmente daquilo que hoje chamam gentilmente de prescrição. Eu acho que é receita mesmo, né? Vamos chamar de receita. E a gente estava nessa dependência e que só quem fazia era o oftalmologista. Então, foi uma surpresa quando, em 1984, eu fui num congresso em Fortaleza e tinha um grupo de liderança de ótica que falavam em fazer curso de refração. E quem estava lá? Chico Maia, eu não sei se a Rosélia estava em Fortaleza nessa época, estava o Akira Kido, estava o pessoal do Sindicato do Rio de Janeiro, estava o Ricardo, e eles falavam em curso de refração. Nossa, aquilo para mim foi um baque. Falei, nossa, será que a gente pode fazer isso? E foi o que aconteceu. No ano seguinte eu fui a Porto Alegre, conheci a Adelino Miranda e fiz o meu primeiro curso de refração. E eu esqueci de parar. Estou fazendo a refração até hoje. Comprei minha caixa de prova, minha tabela de prototipos e estou continuando até hoje a fazer a tal de refração. Só que a gente estudou um pouco mais, né? Passou um pouco mais pelos caminhos, passou pelas brigadas, passou pelo curso de técnico em optometria do Senac do Distrito Federal, que o Ricardo presenteou a gente com esse, que foi o primeiro curso de optometria que tinha algum tipo de instituição por trás, né? Foi o curso de óptico optometrista do Senac do Distrito Federal, que a gente também participou. E assim continuamos a vida, continuamos, inclusive, assinando um tal fundando uma tal de ABPO. Eu estava lá, depois virou conselho, eu estava lá, e por fim, fundamos o Conselho Regional de São Paulo e acabaram me elegendo presidente. Uma sequência de fatos, né, que a gente não pode esquecer e que se conduziram de uma maneira paulatina, com certeza, mas sem parar. Isso, desde que eu abri a ótica em 1970 até hoje, ainda não consegui parar. E até hoje, porque agora, depois da DPF, estamos aí com um probleminha com a vigilância sanitária, né? A vigilância sanitária recebe uma orientação, com certeza, do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e está incomodando.
Está incomodando. Na nossa cidade, passaram de ótica em ótica. Olha, vocês estão proibidos de atuar. Aí, pois é, viu, Mário? Eu fico feliz em ouvir essas histórias, assim, que são extremamente enriquecedoras, e eu fico pensando nesse pessoal todo junto, construindo um sonho, que muitos deles não estão mais entre nós. O Wilson Pires, de Goiás, que eu até gostaria de mandar um abraço, acaba de lembrar do Adelino Miranda, e tantos outros que ajudaram a construir essa história. E aí eu fico pensando, o nosso presidente de honra do CBO, o Ricardo Breta, já estava lá. Você disse que chegou para esse encontro na década de 80 e o Ricardo já estava lá com o pessoal. Eu tenho um grande privilégio, viu, Mário, de conviver com vocês, que são história viva. A gente ainda vai contar muitas histórias juntos, não é verdade, Eri? Nossa, por isso que eu sou apaixonada, né? Como é que não fica com tanta história? E como não lutar por uma história que iniciou com tanto amor, com tanta paixão, com tanta dedicação, né? Eu não presenciei 100% dela, porque eu já peguei o caminho bem à frente, mas eles têm uma história linda de luta, de determinação. Eu acho que é isso que fortalece a optometria, é isso que nos motiva quando a Rosário fala assim, não sei onde você encontra força. Eu encontro força nisso, nessa história de luta, de determinação, de um objetivo por um país melhor, sabe? De que a gente está lutando, não é simplesmente por vaidade, é uma coisa surreal que a gente está passando no país nesse momento, onde a gente tem milhões de pessoas que não estão conseguindo ter o direito a enxergar, ter uma saúde visual. Então, essa é uma força, é tirada exatamente de pessoas como Rosélia, como Vilmar e tantos outros que construíram isso, que iniciaram esse processo. Ricardo Miranda, eu tive a oportunidade de Miranda, o Akira, eu não estava, acho que nesse evento da LUD, mas eu estava também no evento no Hotel Nacional, onde estava todo mundo, Chico Maia, o pessoal falando da optometria, né? Então, assim, poxa, eu lembro agora eu esqueci o nome dele, talvez Rosélia vai lembrar, aí o Vilmário, que a gente, quando conseguiu colocar a lente de contato no curso de técnico em ótica, como era o nome dele, Rosélia? Você lembra? Não estou lembrando. Mário, você lembra? Do presidente do Sindicato de São Paulo? Não, da pessoa que conseguiu concluir, que incluiu a lente de contato no curso de técnico em ótica que a gente tinha. Isso foi uma coisa assim, maravilhosa na época para a gente, sabe? Nossa. Eu me lembro do nome da ministra, o nome da ministra, Esther de Figueiredo Ferraz, era a ministra da Educação. Mas foi uma pessoa que conseguiu. Esqueci o que para nós hoje parece uma coisa comum, né? Ter a lente de contato dentro do curso, na época foi uma conquista gigantesca e construiu esse momento para que a gente chegasse a algo que é natural hoje. Exato. Essas histórias de construção, Eri, Gilmar, Rosélia e Dr. Fábio, que também já é parte da história da optometria, viu, Dr. Fábio? Que a gente ouve aqui, que nos contam, fazem com que a gente tenha a possibilidade de perceber o quanto já evoluímos, o quanto saímos daquele ambiente empírico, daquele ambiente onde se buscava o básico, e a gente já evoluiu bastante e sabemos da necessidade da continuidade da evolução, mas é fato que a optometria brasileira mudou muito, e vocês que viveram essas mudanças têm esse prazer de nos contar, e nós que ouvimos, eu que sou mais jovem nessa jornada, eu fico radiante de ouvir, assim como sei as pessoas que estão nos acompanhando no momento. Eu gostaria o Ricardo lembrou o nome aqui, disse que o nome é Vanderlei Azevedo de Souza. Vanderlei Azevedo, você estava lembrando do Azevedo, não lembrava do Vanderlei, exato. Presidente da ABCI. Exatamente. O Ricardo tem boa memória. Tem sim. Então, o Ricardo tem boa memória, Vanderlei Azevedo de Souza.
Então, essa questão, ela é muito antiga. A gente tem presença agora do Forlan Luiz, que está presente na live, a professora Margarete, que também é um ícone da lente brasileira, está acompanhando nossa live. A Margarete, querida. Olha só, Rosélia, Meg, querida. Muita gente boa conosco. Verdade. Então, assim, olha, eu lembro do Vilmário, o Vilmário está falando dessa trajetória dele, eu lembro do Vilmário na faculdade, né? E isso é muito bacana, porque às vezes as pessoas se limitam, eu não posso, eu não tenho condição. Então, assim, pela idade do Vilmário, a determinação de ir, de buscar a formação de nível superior, como ele está falando, né, ele tem ótica desde 1970. Então, assim, não tem idade quando a gente quer estudar, quando a gente quer evoluir. Idade não é limite para nada, né? Esse é um exemplo aqui, Rosélia, Vilmário, são exemplos de tudo isso para a gente. Eu acho que eles têm que ser nossa referência para a busca da formação de nível superior. Eu acho que... Exatamente. São referências assim que nos mostram o quanto nós ainda vamos lutar e o quanto somos fortes para lutar. Sim. Porque vocês lutavam, e o meu respeito aqui a todos vocês que viveram esse período e que têm o privilégio de nos contar hoje a história, mas vocês lutavam em um tempo onde as ferramentas eram muito mais difíceis e conquistaram coisas grandiosas, nos inspiram. Eu queria registrar também a presença do professor Ariel, que está acompanhando a live, diretoria CBO, sempre conosco aqui. E muita gente nos acompanhando, né? E não podemos nos esquecer das grandes brigadas. Eu queria lembrar dois nomes. Muita gente boa. O nome já foi dito, que é o da Margarete Sobral, que é uma pessoa fantástica. Quando eu conheci a Margarete, vi aquela moça tão pequenininha, eu não imaginava a força que ela teria de aglutinar, de juntar as pessoas em torno dela, de organizar simpósios no Rio Grande do Sul, de mobilizar todo mundo. Outra pessoa que nós não podemos esquecer na contatologia é a Helena Gelado, de São Paulo. A Helena foi uma pessoa também incansável para dar aula, nunca tinha distância que ela não enfrentasse para participar de um congresso, para dar aula, e nos ajudou demais, demais, demais. Sempre foi uma lutadora. E a Valdete, que começou em Vitória, a única contatóloga, brigando com todos os médicos da cidade, todos os oftalmologistas da cidade, levantou a cabeça, abriu o centro de adaptação dela e levou a vida dela em frente. Então, são pessoas, são nomes que nós não podemos esquecer quando falamos da contatologia no Brasil. É verdade, Rosélia. Verdade mesmo. Eu adoro todas elas. Nós somos muito bem servidos, né, Eri? Sim, muito bem mesmo. Rosélia, você estava contando, né, que do teu início na Solótica, e aí acho que seu vídeo falhou, e a gente acabou não conseguindo concluir a história do que foi o início da contatologia, já que a gente está falando da contatologia, dentro desse processo no Brasil. O único lugar que a gente tinha que dava estágio era a Solótica em São Paulo. Eles eram ótimos, fantásticos, brilhantes. Então, quando a gente podia, era ir a São Paulo, a Solótica, para aprender um pouco. Eles sempre abriram as portas para ensinar. Era a única fábrica nacional que havia, porque naquele tempo se trabalhava com lente rígida e eram as lentes da Solótica. Depois entrou a Bausch Lomb com as lentes gelatinosas, que foi aquilo que você falou, que tinha de comprar um kit enorme, uma caixa enorme, o paciente levava para casa, que tinha um esterilizador e por aí ia.
Então, mas a Solótica foi a pioneira, e a Solótica sempre nos ajudou. Eu acho que eu dei muita sorte, porque trabalhei na Bauschlomb, e na Bauschlomb eu tive acesso a muito material didático, porque eles tinham o que eles chamavam de biblioteca, que é uma coletânea de artigos. Então, eu recebia artigos todos da matriz nos Estados Unidos. Não lia nada de inglês. Eu pegava o dicionário, era uma palavra e uma tradução, uma palavra e uma tradução. E no final você acaba aprendendo porque tem de meter a cara e estudar, né? O meu inglês foi aprendido no tapa, lendo artigo técnico, porque eu ia pelo Brasil para óticos e para médicos também. Então, isso me abriu muitos caminhos. É verdade. Muitos podem não saber, mas a Rosélia formou muitos oftalmologistas, viu? Ensinou muito, foi professora de muitos. Não diferente de outros países, né? Pena que eles não reconhecem. Mas ela ensinou bastante. Aprendem conosco, podem não reconhecer, mas tiveram uma grande professora. E a gente não tem dúvida que, por mais que encham o saco, que falem um monte de besteira em certos momentos, mas eles sabem do nível de conhecimento que o optometrista brasileiro tem, principalmente baseado nesses educadores grandes que nós temos, né? Exato, exato. Muitos momentos marcantes, né, Rosélia, ao longo dessa trajetória? Deixa eu abrir aqui. Abriu agora. Viu, Mário? Você estava falando para a gente sobre as ações, sobre os trabalhos que eram realizados tempos atrás, as brigadas. Pois é, acontece assim, ó. Quando a gente entra para a optometria, implica em dizer em alguma situação bem complexa. Uma das situações é a seguinte: entrou para a optometria, entrou numa guerra. Embora ela seja uma guerra pacífica, mas o inimigo não nos dá trégua, né? Todos esses anos trabalhando e a gente continua com eles, com o pessoal no pé. Então, essa é uma da situação. Você entrou na guerra. A segunda situação é que você aprende rapidamente que ou você estuda e aprende, ou você estuda e aprende. Não tem outra saída. É estudar mesmo. Uma situação legal, o bom da história, são as amizades. Você faz amizade por todo o Brasil. Você deixa amigos do norte a sul do país, o que é incrível, é fantástico. Aonde a gente vai, tem amigos. Eu dei aula de Belém do Pará até Pelotas, do Rio Grande do Sul. Acho que não teve nenhum estado que eu não tivesse dado aula e onde eu tivesse feito grandes amizades. E, a par disso, aquilo que você falou, as brigadas foram outra coisa, acho que foi sensacional. A gente em Formoso, em Porto Velho, no Gama, Jarinu, Vicente de Carvalho, enfim, o Brasil inteiro a gente levou visão para pessoas que precisavam e distribuímos optometria pelo país todo. Isso foi extremamente importante. É realmente uma forma de tornar a profissão conhecida na época. Hoje a gente usa aí os mecanismos de redes sociais, da internet, que é a forma prática de divulgação da palavra optometria, mas acho que naquele período, no início, a principal ferramenta eram as brigadas mesmo, né? Com certeza. Viu, Mário? Foi você que fundou o Conselho de São Paulo? Exatamente. Eu com mais uma série de colegas, nos reunimos, depois que fundamos o Conselho Brasileiro, e acabamos fundando o Conselho Regional de São Paulo, e só tive o privilégio de ficar por 3 mandatos. Em 3 mandatos eu exerci a presidência do Conselho Regional. Foi muito, muito, muito bom, muito válido. Uhum. Luizinho, na época, fazia parte também? Porque Luizinho também... O Luizinho sempre foi do sindicato.
Uhum. Ah, tá. O Luizinho fez parte, inclusive, lembrando de uma outra passagem muito interessante. Eu, um belo dia, estava na minha ótica e recebi um telefonema e a pessoa diz assim, aqui é do Ministério do Trabalho. Eu gelei. Falei, tô frito, né? O Ministério do Trabalho descobriu que eu faço refração aqui, né? Porque me ligaram do Ministério do Trabalho. Aí a moça me explicou. É o seguinte, ó. O Ministério vai fazer uma nova classificação brasileira de ocupações, vai renovar a classificação, e você está sendo convidado como especialista, indicado pelo seu sindicato, para participar da nova classificação brasileira de ocupações. E foi nessa... aí entra o Luizinho. O Luizinho estava lá, e muitos colegas, o Edu Moura, o Akira Kido, o Sérgio Veiga, participaram dessas reuniões do Ministério do Trabalho para fazer a nova classificação. E imaginem a briga para conseguir inserir a palavra optometria, né? Isso era um pecado mortal. Quando nós insinuamos de que o nome tinha que ser optometrista, foi uma tremenda de uma guerra. Mas, como nós éramos um número maior de pessoal que tinha afinidade com a optometria do que aqueles que tinham afinidade só com ótica, a gente conseguiu. Foi uma batalha bastante grande, e se tem uma pessoa a quem a gente deve bastante nesse sentido, é para o Sérgio Veiga. Ele foi a liderança nesse momento lá no Ministério do Trabalho, nessas reuniões, para que a gente conseguisse inserir o técnico em ótica e optometria, porque eles não queriam de jeito nenhum, porque dizia que a optometria estava proibida, a lei, o decreto e tal, mas a gente, com muita tranquilidade, com muita paciência, conseguiu inserir. Não sei se seria bom ou hoje alguém diz que isso é ruim, né? De estar lá o técnico em ótica e optometria. Mas foi o que a gente conseguiu, é o que tinha na época, né? O que se pode fazer. Sim. Viu, Mário? Aí você faz a citação da lei, por favor, Eli. E tem uma situação interessante aí, é que nós fomos a uma reunião, acho que deve ter 1 ano e meio, mais ou menos, né, não é, Fábio? E a mesma comissão estava lá, e ela, das pessoas, a gente discutiu da possibilidade de reabrir de novo da discussão, e elas lembravam, né, de todo o debate. Exatamente. Toda a polêmica. Essas pessoas estavam lá, nós já tivemos contato com eles, da possibilidade de uma nova discussão. Isso é bacana, né? Não conseguimos fazer a reforma, que a gente queria fazer a separação do técnico, principalmente do óptico para o optometrista, para deixar isso claro, porque isso gera uma confusão do óptico com o optometrista, que a medicina se beneficia muito com isso, né? Eles gostam de fomentar essa confusão, né? E aí eles não fizeram. A gente foi, no momento, o último encontro que a gente teve foi no governo Temer, né? E eles já tinham se convencido da necessidade de fazer a alteração, só que não tinha verba para custear as reuniões, com os técnicos que eles têm que pagar viagem, etc., né? Então estava toda parada, toda e qualquer revisão da CBO estava paralisada. Patrocina todo o processo, né? Os custos é todo pelo governo. E aí, na época, Eri, eles diziam que para colocar separadamente, teriam que abrir outra família. Teria que ser outra família ocupacional. Sim. Então, por isso eles diziam que não podia ser feita essa separação. Mas foi melhor assim, do jeito que está, porque pelo menos conseguimos inserir o optometrista que hoje está lá, e é utilizado até pelo... Exatamente. Dentre várias vitórias da optometria, a gente tem vitórias pequenas do dia a dia, as vitórias de expressão, e a gente tem grandes marcos, né? Se a gente fosse fazer uma linha do tempo, a gente poderia fazer um calendário grandes marcos, e com certeza esse foi um desses grandes marcos. Perfeito, exatamente.
Essa citação do Vilmário e o comentário do Dr. Fábio foi exatamente o que eu imaginei. Um dos grandes marcos da optometria, que foi balizador para outros marcos interessantes, para outros momentos enriquecedores que a gente viveu Exatamente. Dentro da optometria brasileira, não é isso? Essa reunião ocorreu no ano 2000. No ano 2000 é que a gente teve esse evento da classificação brasileira de ocupações. Interessante a construção, né? Em 2000 eu ainda não estava exercendo optometria, viu, Mário? Mas foi de fundamental importância para que depois nós chegássemos, profissionais mais recentes, e continuássemos trabalhando, né? Exatamente. Para ver o nível de burocracia, de como as coisas são complicadas, né? Começaram as reuniões no ano de 2000. Em 2002 que houve a publicação da portaria. Foi 2 anos depois. E se nós tivéssemos começado... Pode falar que se nós tivéssemos conseguido essa reunião o ano retrasado, acho que foi tem 1 ano e meio mais ou menos, né, Fábio, que nós estivemos lá até... Essa reunião foi com a gente. Essa reunião do Alexandre já foi uma anterior ao Temer. Foi verdade, eu já estou confundindo. Exatamente, era o finalzinho do governo Dilma. Né? E aí tinha muito contato com o ministro do Trabalho, que era do PDT, né? Exatamente. E aí depois veio o Temer, mudou o ministro do Trabalho e a gente conseguiu uma outra reunião. Estava tudo com o pessoal técnico todo muito convencido, só que estava com essas barreiras de viabilidade financeira. Sempre tem uma barreira dentro do serviço. Curioso, sempre tem o curioso disso é que o Ministério do Trabalho fez publicar exatamente o que a gente descreveu. Eles não mudaram uma linha. Por isso que tem lá todos os equipamentos, tem lá a medida de pressão ocular, a acuidade visual, a parte refrativa, tudo que nós colocamos, eles aceitaram literalmente e publicaram, né? Isso foi um achado para nós. Que hoje é o próprio baseamento até do Supremo, né? O Supremo se baseia na classificação brasileira. Um dos argumentos do ministro, com certeza. A gente observa essa discussão e essa construção, Vilmar, e vê que realmente existem portas e que a gente tem que ter o ambiente para a construção, para a abertura dessas portas, né? E hoje o CBO tem buscado fortemente a abertura dessas portas no ambiente político. A presidente Eri e a secretária Nathalie sempre estão juntas lá para tentar construir esses ambientes favoráveis e a gente continuar acumulando vitórias ao longo da história da optometria e estar aqui contando no futuro, né? Para quem está acompanhando a live, é bom deixar claro que o Vilmar e a Rosélia são membros da Comissão de História da Optometria do CBO, e o CBO, nessa gestão, na gestão da presidente Eri Holanda, tem uma equipe muito proativa, muito ativa, e a gente tem a ideia de transformar todo esse conteúdo, essas conversas que a gente tem aqui, Rosélia, Vilmário, em documentos futuros, sejam livros, revistas tratando do assunto, documentários, enfim, muita gente boa ainda vai ser ouvida aqui por nós dentro da live História da Optometria, assim, trazendo experiências marcantes como as que vocês trazem hoje para nós, e a gente vai tentando transformar isso em conteúdo para que as futuras gerações consigam ouvir essas histórias que são tão importantes, não é verdade, Eri? Exatamente, Jaziel. Essa é uma das coisas que, sinceramente, como presidente, isso é um ideal, tá? Eu sempre quis colocar isso e fico muito feliz, porque toda a diretoria apoiou, né, a ideia, a proposta da comissão da história da optometria, da ótica da optometria brasileira, exatamente porque eu convivi também muito com todo mundo, com o Ney, e às vezes em sala de aula a gente fala de uma pessoa ou de outra, quem é? Então parece que a nova geração
não tem mais essa referência. Parece que a gente não tem história. Nós temos uma história bonita, né? Quando a gente pegou o conselho na primeira gestão lá com o Dani, que o Dani me convidou, eu pegava lá as fotos, eu comecei a catalogar, então o que o Vilmário está falando lá das fotos das brigadas, as condições assim mais inusitadas do mundo, sabe? Eles ali lutando, ainda tem a foto do Alex, né? Muito complicado, então isso não pode morrer, entendeu? Então, por isso o objetivo da gente trazer essas informações, que vocês contem essas histórias, que todos que participaram contem, todos terão oportunidade de estar aqui, de estar trazendo um pouco da sua história e de valorizar, e para que essas pessoas, para que nós, né, que estamos formados hoje, tenhamos essa referência, que são pessoas maravilhosas como vocês, que se dedicaram a vida toda, porque não foi só lá atrás, continuam se dedicando, continuam nas palestras, dando curso, nos congressos, oferecendo conhecimento científico. Isso é maravilhoso para a gente. E é isso que eu acho que vai nos fortalecer cada vez mais, Jaziel. Concordo, presidente Eri, e estava refletindo aqui sobre toda essa estrutura, essas histórias que a gente escuta, é o que darão base para a optometria evoluir cada vez mais. A história está sendo construída por nós também, quando estamos aí ouvindo e ajustando esse material para que as pessoas tenham acesso no futuro. Já vamos para quase 1 hora de live, 56 minutos que estamos nesse bate-papo enriquecedor, ouvindo um pouco mais da história da optometria. Hoje, com o professor Vilmário e a Rosélia Vilarins, 2 professores importantes na evolução da optometria brasileira. Rosélia, você poderia pontuar assim, um momento da optometria e da óptica ou da contatologia brasileira, especialmente da optometria e da contatologia, que te marcaram mais assim, ao longo da sua vida profissional? Tem aquele momento que assim, foi um divisor de águas para você? Eu acho que quando eu comecei, quando eu vi a primeira faculdade, a primeira universidade começando, quando eu vi Canoinhas começando, porque nós lutamos muito para que alguém abrisse uma faculdade. E tivemos decepções atrás de decepções. A gente ia com um grupo do Rio Grande do Sul, o Vanderlei, que foi citado aqui, ajudou a lutar muito com isso. Nós tentamos que os padres da La Salle, que eles têm escola em Porto Alegre, que eles aceitassem abrir uma universidade de optometria, eles não quiseram, disseram que primeiro o povo tinha de conhecer mais o que era isso, antes deles abrirem o curso. Então, a gente ia de porta em porta tentando. Quando eu vi a primeira faculdade, eu digo, gente, esse sonho está se concretizando. Esse sonho agora está virando realidade. Isso emociona muito. E uma primeira turma com pessoas maravilhosas. O Vilmário foi aluno da primeira turma. Aquela turma só tinha fera. Foi Edu, Vilmário, quem eu lembro, né? Quem a gente pode citar mais? Valdir, de São Paulo, né? De Minas, Celso. Valdir de Celso. Gente, Celso só tinha fera. Santos. Eu tenho pena dos professores que pegaram Wilson Coiceves. com essas pessoas. Eu pensei isso aqui, o professor estava numa situação difícil. Não, devia se assustar, que esse povo que já chega aqui sabendo, né? E sabendo quase mais do que eu. Né? Porque os professores eram da Colômbia, que eles têm muito conhecimento, mas não tinham a vivência de ótica que essa turma tinha. Então, imagina você ter esses professores, esses alunos em sala de aula. Não deve ter sido fácil. Exatamente. Verdade, José. Sabe que teve professor que começou um médico nos dar anatomia. E ele deu mais ou menos 15 minutos. Mas ele foi interrompido tantas vezes que ele estava tudo errado, que ele fechou o livro e foi embora e disse, olha,
Aguardem alguns dias que eu volto. Ele voltou no outro mês, aí ele já sabia um pouco sobre anatomia, mas aconteceu isso daí. Mas eu gostaria de chamar a atenção... Ele foi estudar antes. Com certeza. Foi. Eu gosto de chamar a atenção pelo seguinte, um louvor enorme para os colombianos, para os professores Exatamente. estrangeiros que vieram. Brilhantes, Professores, brilhantes, inclusive argentinos, espanhóis, americanos, todos eles brilhantes. Mas não menos brilhantes os nossos. Vamos começar a lembrar de Elcio Mota, Ricardo Bretas, com certeza Celso dos Santos, não podemos esquecer de Ney Dias, o nosso professor Eduardo Moura, enfim, esqueço de muitos, me perdoe os que eu esqueci, mas não podemos esquecer dos nossos, que são também extremamente importantes e que peregrinaram e ajudaram muito e continuam ajudando até hoje, lecionando por esse Brasil afora. Perfeito, Gilmário, perfeito. Lembrando Excelente colocação. Não pode esquecer do Adelino Miranda. Adelino, Por isso que eu já saio pedindo perdão, nem cito mais nomes para não pecar. Exatamente. Verdade. Vilmário, a gente está há mais de 1 hora de live, vamos encerrar daqui a pouco esse bate-papo sobre a parte da história. O Ricardo Bretas faz uma lembrança aqui, nosso professor Ricardo está nos acompanhando aqui. Ele fala que em 1994 ele estava na Espanha, num colégio espanhol de optometria, e ele trouxe a ideia do óptico optometrista. E essa informação é importante, que a gente realmente vai buscar uns modelos, né, no mundo inteiro e acaba tentando trazer aquilo que tem de melhor. Vilmário, teve um momento assim na história, o que tu viveu dentro da optometria que te marcou mais? Eu sei que foram muitos momentos, mas tem aquele momento marcante? Olha, talvez o mais marcante realmente tenha sido o curso superior. Quando saiu o curso superior, porque a gente teve alguns reveses, como a Rosélia falou, a gente teve, inclusive, ali perto de Florianópolis, um local ali que ia abrir uma universidade, acabou não abrindo, a gente gastou, foi lá, e a gente também se frustrou com a própria UBRA, porque a gente queria participar desde o começo e também não pôde. E, enfim, finalmente conseguimos essa façanha lá em Canoinhas, graças a Deus que saiu bem. E agora temos aí tantas faculdades ativas, que todas elas são boas, com certeza, com cursos exemplares que estão formando muita gente boa. Verdade, viu, Mário? A educação é sempre um momento assim marcante. Na live passada a gente falou com o Ismael sobre o tema, né? Ele falou bastante sobre Canoinhas e realmente é um marco na vida de todos, as instituições se sedimentando, se fortalecendo no Brasil, e a gente olha hoje com outra perspectiva para a optometria brasileira. Eu queria deixar aqui o agradecimento ao professor Vilmário Gittel, parte da história da optometria brasileira, um cara excepcional que tem contribuído muito para a nossa evolução. A professora Rosélia Vilarins, mestre nas lentes de contato, que ajudou a construir essa optometria que a gente vive hoje. Então, a nossa gratidão, a gratidão dos que vivem ativamente da optometria, daqueles que amam a optometria de verdade, de coração, a gratidão a vocês por essa dedicação histórica, e fica também a gratidão da diretoria CBO, né, Eri, por participarem conosco. Exatamente, José, eu faço minhas suas palavras. Para mim, para eles, só gratidão. E muita felicidade de eles estarem aqui. Aproveitando, mandando um beijo para a Ivete, minha querida amiga de todos os dias. Mas eu tenho um imenso carinho por esses dois aí. E respeito e admiração, e a sua gratidão mesmo por vocês estarem conosco. Então, nesse momento, muito obrigado. Eu agradeço o convite. Foi ver o mundo reunido.
Muito legal, tá todo mundo aqui. Muito obrigado, Vilmário, também pela presença. Até muito breve. Espero ver vocês pessoalmente quando esse momento difícil estiver passando. Um Se beijo no Deus coração de todos. quiser, e vai passar. Amém. Vai passar. Então, Eri, doutor Fábio, e todos que nos acompanham nesse momento, a gente vai assistir um vídeo produzido aí pela equipe CBO sobre quem é o optometrista, que é muito importante para que a gente apresente a melhor optometria sempre para que as pessoas conheçam a optometria da melhor forma possível. Vamos continuar produzindo evolução nessa história aí, aprendendo com esses guerreiros. Então, Peter, por favor, coloca para a gente aquele vídeo especial aí para o pessoal conhecer. Independente e integrante das equipes multidisciplinares em mais de 130 países, e no Brasil é reconhecida desde a década de 30. O profissional optometrista atua na atenção primária à saúde visual, identificando e corrigindo problemas visuais como a miopia, hipermetropia, astigmatismo e a presbiopia. Atua ainda junto à reabilitação e treinamento visual, potencializando as habilidades visuais necessárias para as atividades da vida diária, como a leitura e a prática de esportes, por exemplo. Recomenda e adapta lentes de contato, auxílios ópticos para portadores de baixa visão, próteses oculares, dentre outras atividades. É um essencial agente de combate à cegueira, já que é qualificado para identificar os sinais e sintomas da presença de patologias oculares ou sistêmicas, assim encaminhando o paciente para atenção médica adequada. O STF recentemente reconheceu a qualificação do optometrista brasileiro, pois, a exemplo de todo o mundo, trata-se de profissional formado por instituições de ensino devidamente autorizadas por todos os entes governamentais. Os 11 ministros da Corte ainda entenderam que a prescrição de lentes de grau não é ato exclusivo dos médicos oftalmologistas. Optometria. O Brasil merece, o Brasil precisa. Então, esse vídeo é o conteúdo do CBO para apresentar a optometria brasileira e mostrar que temos grandes reconhecimentos. Agora vamos bater um papo sobre essas questões jurídicas, que já são constantes assuntos aqui na nossa... Já é um assunto comum aqui na nossa lida. Não é verdade, doutor Fábio? Exatamente, Josiel. Doutor Fábio, antes de você iniciar, Rosélia, não param de chegar mensagens e perguntas para você e para o Vilmário. Eu estou achando que daqui a pouco vocês vão ter que voltar para uma outra live de história da optometria, viu? Isso é muito bom. Muito. Meu celular, eu recebi dezenas de mensagens de perguntas que eu deveria ter feito para vocês. Eu peço desculpa a todos, porque a gente realmente não consegue fazer todas as perguntas, mas mostra que o pessoal está acompanhando e interagindo. Maravilha. Por favor, doutor Fábio, desculpa a interrupção. Nada, tranquilo. É isso, Jaziel. A gente está nesse período de compasso de espera ainda para a publicação do acórdão, né? E, como já era de se esperar, a tensão que envolve todo esse procedimento, esse aguardo, e todo mundo esperando o desfecho final, e a pressão de saber o que vai acontecer no seu dia a dia, a gente tem, dentro das nossas possibilidades, antecipado para os filiados, dentro lá da área do filiado, documentos que possibilitam a ele ter uma pronta defesa, né? Sem precisar estar contratando advogado ou esperar a produção de um documento. O documento já está lá praticamente pronto, que sai inclusive personalizado com o nome do filiado e o número da carteira dele no conselho. E logando lá com login e senha dele, vai achar fácil na área do filiado, ele clicando para produzir o documento já automaticamente ele faz o download com documento em PDF, já com toda a argumentação de defesa para ele entregar às autoridades públicas, seja promotor de justiça, seja vigilância sanitária, sempre lembrando que aqueles que não tiverem
um regional com estrutura que suporte a existência, a manutenção de um departamento jurídico, nós estamos aqui também para, na medida do possível, dar auxílios específicos, né, tirar dúvidas específicas, conversar com o advogado da pessoa, se não for um advogado do regional, ou os próprios advogados regionais, a gente sempre está à disposição deles, que a gente troca muitas ideias, né, eles também nos municiam com muitas ideias para a gente ir enriquecendo as nossas teses e as nossas estratégias. Dentro de toda essa polêmica e dessa tensão, a gente vê nas redes sociais aí, que são organismos vivos aí do nosso dia a dia, né, que principalmente agora nesse momento de distanciamento físico, elas ficaram ainda mais, fervilham ainda mais, né, as redes sociais. Então, a gente... desde o começo, do julgamento do DPF, a gente viu muito um burburinho de pessoas questionando como que ficaria a questão do técnico em optometria, o profissional optometrista de nível médio, né? Como a gente tem falado e falou pelo Brasil inteiro, a gente rodou ao longo dos anos aí, ou falando de ADPF, ou falando de lei de regulamentação, ou falando de teses de defesa, a gente, em nome do Conselho Brasileiro, a gente fez as conhecidas rodas de conversa, a gente fez curso de formação de líder junto com o Forlan, né? Nós viajamos aí o Brasil praticamente todo, né? Reunindo profissionais junto com o Conselho Regional, em parceria com o Conselho Regional, fazíamos reuniões e fazíamos a exposição sempre, sem exceção, uma exposição muito franca, né, muito transparente, e eu sempre fazia questão de dizer, gente, se vocês quiserem alguém para falar só coisas que lhe agradam, o profissional não sou eu e não é o advogado, você tem que contratar um fã, né, tem que contratar uma tiete ou coisa do gênero, né? O advogado está ali para dizer quais são os caminhos que aquela pessoa tem e quais pedras tem em quais caminhos, e a pessoa vai de forma consciente, após ter todo o conhecimento das problemáticas, das dificuldades e das facilidades que cada caminho daquele vai lhe proporcionar, ela vai escolher aquele caminho e o advogado vai ajudá-la a ultrapassar todos os obstáculos e chegar ao final do caminho. Essa é a função de um advogado, não é a função nunca é de iludir o cliente. Então, desde há muito tempo, a gente tem falado, aconselhado os profissionais do nível técnico, né, de procurarem a formação, procurarem se aperfeiçoar, né, incrementar a sua formação e buscar a formação de nível superior. Mas, Fábio, então está dizendo que o Conselho está largando e que o Conselho só vai atender e só vai lutar pelo profissional de nível superior? Não é isso. A gente aconselha a buscar o curso de formação superior porque é uma lógica inafastável de que mais cedo ou mais tarde só o profissional de nível superior vai ter o espaço, seja por uma questão de legalidade de um determinado momento, seja através do STF, seja através de uma lei de regulamentação, vai haver um limite temporal, uma data limite para esse profissional vir buscar a sua formação de nível superior, senão ele vai deixar de poder trabalhar, né? Então, se a gente consegue, de forma muito clara, transparente, enxergar que esse dia vai chegar, então por que não começar o quanto antes a formação, ao invés de esperar, como é, infelizmente, a mania do brasileiro, esperar para os 45 do segundo tempo, né? Então, a gente aconselha tanto por essa questão de legalidade e também por uma questão de competição, né? Algum tempo atrás, a gente falava de competição de mercado entre optometristas, o pessoal dava risada. Hoje eu já vejo gente reclamar que, Fábio, na minha cidade tem 7, 8. Já estão brigando por cliente, entendeu? Já tem um número de profissionais que ultrapassa a demanda, entendeu? Então já começa a ficar com uma agenda ociosa, já tem que começar a buscar trabalho em outras localidades, né?
Então, e aí quem que você acha que vai se diferenciar e conseguir seduzir, conseguir angariar uma clientela maior? Obviamente, e eu sei isso, o que eu vou dizer agora é uma situação que eu presenciei na prática. Eu conheço muitos profissionais que até hoje não têm curso superior, mas que são, ao sentir, né, que é o sentir que, justamente aquele sentir que seduz o paciente, seduz o cliente, na minha visão, me colocando como paciente ou cliente no lado daquele cidadão, ele me passa mais confiança do que muitos profissionais de nível superior que eu conheço. E isso não é um caso ou dois, né? São vários casos que eu posso, obviamente não vou citar nomes, né, mas são vários que eu conheço que são profissionais de nível técnico, mas que além de ter uma preocupação muito séria, né, de buscar constante aperfeiçoamento, não obstante do título que ele tenha, ele tem uma facilidade de passar segurança para o paciente, e a gente sabe que isso, em praticamente quase todas as profissões que têm essa interface direta com o cliente, isso é importantíssimo, né? Às vezes o cidadão pode ter um PhD em Harvard e o cidadão que tem só a graduação vai passar mais confiança para o cliente. Né? Mesma coisa, professores. Quantos professores eu tive, desembargadores, pós-doc, e o professor que tinha acabado de sair do banco acadêmico e feito uma pós-graduação, me dava uma aula infinitamente mais rica, mais atrativa do que o figurão, né? Do que o medalhão. E isso aí aconteceu comigo e com certeza aconteceu com vocês também. Pode falar, Erin? Sim, desculpa estar te interrompendo, na verdade é só para complementar. Mas, assim, voltando um pouco lá na história, que como a Rosélia estava falando, da primeira turma, eram todos profissionais que eram técnicos e, na realidade, tinham conhecimento científico. Hoje, nós já temos uma situação muito mesclada. Muitas pessoas que estão hoje tendo a formação de nível superior, elas nem sequer faziam parte do setor. Porque hoje a optometria já está sendo buscada, entendeu, como uma profissão do futuro. Então, nem todos estão vindo dessa parte da ótica com esse conhecimento técnico que você está falando, entendeu? Então, nós vamos encontrar isso com certeza. Sim, sim, é constante o relato das pessoas de que hoje mudou completamente o perfil, né, do aluno. Hoje chegam virgens. No último evento que eu estava acompanhando, inclusive estava acompanhado da Eri, que nós fomos para um evento em São Paulo, lá eu a apresentei para uma amiga que foi minha paciente, que morávamos na mesma cidade aqui na Bahia, e ela não é do segmento óptico, não tem nenhuma relação assim, foi morar em São Paulo, lá surgiu a possibilidade da graduação, e ela estuda optometria, está se graduando em optometria, mesmo não tendo nenhum vínculo ou nenhum tipo de contato com a óptica. Surgiu a possibilidade de educação, ela buscou essa educação. Então, essa competitividade chega, e chega para todas as profissões, independente de onde o profissional esteja. Então, concluindo, tanto do ponto de vista da legalidade, quanto do ponto de vista de competição comercial, né, é interessante buscar essa formação. É difícil, é caro, é difícil você parar toda a sua rotina, quebrar toda a rotina e voltar para o banco acadêmico, fazer investimento, deixar a família. É óbvio que é difícil, mas todas as conquistas significativas da vida, das nossas vidas, são à base de algum tipo de sacrifício maior, menor, uns têm um pouco mais de sorte, as coisas acontecem mais fáceis, mas, gente, principalmente quando a gente está falando de aplicação de uma atividade absolutamente técnica, científica, como é a optometria, o estudo é essencial. Né? Você não vai conseguir, você vai até um ponto com conhecimento que você troca com colegas e etc., mas, como diria um professor meu, hora bunda de cadeira para sentar, estudar, se dedicar é essencial. E isso, de forma documentada, a realidade é que o profissional graduado tem mais, né, só pela própria carga horária. Tá? Então, não desmerecendo o esforço, a história,
tudo que representou o técnico, não só de técnico em optometria, o técnico em óptica, né, da história que nós vimos aí, o professor Vilmar e a professora Rosélia contar. Nós estamos falando já do técnico em óptica, né? Nós estamos falando dos contatólogos, nós estamos falando depois do técnico em optometria, né? Muito depois do técnico em optometria. Então, a gente não quer desconsiderar, virar as costas e desrespeitar ninguém. A gente está falando só de uma coisa lógica, uma coisa que a pessoa tem que ver com sensatez, né? Que a realidade dentro de um clima desse de briga, né, de uma guerra quase insana, porque os argumentos e as coisas que nós vimos beiram a insanidade, né, a disfarçatez, a cara de pau que a medicina tem de falar as coisas que fala, né, de fingir que ignora a realidade mundial, quando a gente sabe que eles conhecem tudo que acontece lá fora, e aqui fingem de uma forma absolutamente descarada que a realidade é outra, ou que não existe. Dentro da credibilidade grande, infelizmente, que eles têm, enorme, junto à sociedade, todos os formadores de opinião e autoridades, etc., a gente tem que se armar com o calibre mais pesado possível para ir para o campo de batalha. E aqui o nosso calibre é diploma de graduação, né? Então, a gente, em momento algum, ao contrário do que falaram, a gente ignorou ou desconsiderou tanto que, ao contrário do que eu vi alguns comentários nas redes sociais aí essa semana, dizendo que desde o começo o Conselho Brasileiro de Optometria largou os técnicos na mão quando fez a ADPF. Isso não procede. Quem for estudar o processo, até vou pedir licença para o Peter, que faz o nosso suporte aí técnico, já vou compartilhar aqui o texto que eu combinei com ele que eu ia compartilhar, para mostrar para vocês o trecho da petição inicial, só o trecho da petição inicial, que fala do técnico utilizando a classificação brasileira de ocupações, uma daquelas grandes vitórias, os grandes marcos que o Vilmário estava falando para nós agora, né? Então, deixe-me só... Enquanto você faz aí, Fábio, eu vejo nisso, na verdade, pessoas nocivas, né? Infelizmente, política é política, por mais que a gente faça, nunca vamos agradar a todos, e eu acho que essas pessoas se aproveitam de pequenas brechas ou da falta de conhecimento ou participação dos associados ou dos profissionais, para estarem utilizando dessas informações equivocadas e querendo criar o caos. Por isso que eu sempre venho falando com vocês, busquem os canais oficiais do CBO. O CBO tem um canal oficial que é o seu site, que é o seu Instagram, né, que tem o Telegram, exatamente para que vocês não caiam nesse tipo de especulação, fiquem nervosos. Eu imagino que um pai de família desse deve ter ficado estressado, nervoso com a sua família, por conta de alguém que está se aproveitando, né, de uma situação delicada para criar o caos. E muito provavelmente essa pessoa não tem o comprometimento que nós temos. Porque falta o que a Rosélia está falando. Eu amo a minha profissão, como todos que estão na diretoria, todos que estão envolvidos hoje dentro da optometria. Nós não estamos aqui simplesmente por estar, eu não tenho um salário para estar aqui como presidente, eu faço isso aqui por amor, por paixão. Então, ninguém pode esquecer que aqui a nossa família diretoria CBO, é formada por optometrista. Então, nós temos presidentes de conselhos regionais que são técnicos, então eles teriam que estar saindo da presidência do conselho, porque eles são técnicos. Então, tenham cuidado com as informações para que não gerem essa, digamos assim... especulação, né? Essa especulação, exatamente, que não margem a isso, nada, entendeu? Né? Tem aquelas regrinhas, né, de quando você for falar alguma coisa, né, checar se é verdade, ver se vai beneficiar alguém, ver se vai prejudicar alguém. Que tipo de benefício vai trazer essa divisão, né? Eu vou só mostrar aqui para a gente falar depois um pouquinho de arte da guerra, né, já que a gente está falando de estratégia e efetivamente de uma guerra. Acho que todos estão visualizando aí a minha tela, né? Tá ok? Estão passando? Gente, preciso do feedback de vocês. A minha tela está passando para vocês aí? Sim. Tá? Ok.
Então, essa aqui é a petição, Tá, essa aqui é a petição inicial, tá? O documento que inaugura que a peça de acesso da ADPF 131, tá? Que quando a gente fez a interposição. Aí eu não vou ler a extensão de todo o documento aqui de 50, 60 páginas, eu vou direto para o ponto aqui que eu já destaquei, o ponto que a gente fala claramente da questão da classificação brasileira de ocupações, que todo mundo sabe que é um documento que sequer toca no nome do profissional de nível superior, mas é um argumento que nós utilizamos aqui dentro da petição inicial, porque é de extrema importância demonstrar que esse profissional de nível técnico também existe. E tanto é verdade que nós o tempo todo defendemos e nos pautamos por respeito, consideração e cientes da obrigação de defender esse profissional também, que no voto do ministro Gilmar Mendes, ele levou muito em consideração a existência do técnico em óptica optometria, chegando a transcrever, esse aqui agora já não é mais a nossa petição, aqui agora já é o voto do ministro Gilmar na DPF, né, chegando a transcrever a classificação brasileira de ocupações, tá? E aí, quando ele faz raciocínios com essa existência do graduado, do tecnólogo e do profissional de nível técnico, e ele chegou até a destacar dentro da fala dele a existência do profissional prático, né? A gente vê aqui que ele deixa muito claro que esse profissional também tem lugar no mercado de trabalho, só que ele começou a ter a preocupação, que é uma preocupação, gente, que a gente não pode imaginar que a optometria vai estar destacada da realidade mundial, no ponto que qualquer profissão que tenha essas duas categorias, nível técnico e nível superior, qualquer profissão dessa existe diferenciação de atribuição, sempre proporcional ao nível de conhecimento que a gente vai chamar de conhecimento testado, conhecimento homologado, que é o conhecimento certificado, diplomado, né? Volto a repetir, o conhecimento da prática, às vezes, do técnico é maior, né? Você vai ter aquele bacharel que passou a faculdade inteira colando, jogando truco, sinuca, e passa também, né? Então, eu brinco, eu tenho um colega meu de sala que ele tinha o caderno dele, era um caderno só para a faculdade toda. Tu abria o caderno dele, era só placar de truco e de dominó. Se formou junto comigo, entendeu? Então, a gente tem essa realidade. Mas, do ponto de vista legal, do ponto de vista documental, o profissional de nível superior tem mais conhecimento, ou, no mínimo, a presunção de mais conhecimento. E aí o ministro Gilmar faz o seguinte raciocínio: olha, eu não posso dizer que o profissional de nível técnico vai poder fazer a mesma coisa que o profissional de nível superior, né? Porque é uma coisa que está no mundo. O técnico em enfermagem não está capacitado, habilitado, e não pode fazer as mesmas coisas que o profissional enfermeiro de nível superior faz. E aí tu vai pegar uma série de outras profissões que acontece exatamente a mesma coisa, né? Não pode sequer ocupar as mesmas cadeiras, as mesmas profissões, não pode sequer fazer concurso disputando o mesmo cargo, né? Então, olha o destaque desse trecho aqui, ó. Creio não ser possível admitir ao graduado em tecnologia ou bacharelado em optometria exercer as mesmas atribuições daqueles com formação de ensino médio, sob pena de violação ao próprio princípio da isonomia em sua vertente material, né? Então, é uma coisa clara que ele coloca aqui, e que a gente tentou o tempo inteiro não ir a esse ponto, mas é uma situação inevitável, que aí não fomos nós que buscamos fazer a diferenciação. O ministro que fez essa diferenciação. Lá dentro da nossa petição inicial, a gente fez um tratamento de optometrista, ponto. Tá? Obviamente, trazendo, como a gente está numa guerra e a gente tem que ter grosso calibre, quando traz a argumentação de carga horária,
das disciplinas do elementário e etc., a gente vai fazer o uso da arma com maior calibre, que é a grade curricular e o plano político-pedagógico, etc., do profissional de nível superior. Tá certo? E, Fábio, essa situação também ela não é só específica da optometria, como você colocou aí, é para qualquer profissão. Tem o nível técnico e tem o nível superior. Então, exatamente. Essa diferença de atribuições não é só porque é optometria, qualquer profissão. Isso eu acho que não tem nem o que discutir, né? Acho então, que todo mundo consegue compreender. Exato. Então, gente, pegando esse apanhado, que não é um apanhado da optometria, é um apanhado da vida, né, da realidade acadêmica, profissional, nos cabe fazer a seguinte reflexão. Né? A gente viu ali nos grupos esse ruído, né, de que o Conselho estaria abandonando os técnicos, e a gente viu até bandeiras levantando, vamos criar uma entidade só para os técnicos. Aí eu vou perguntar para vocês o seguinte, a gente tem que dar passos dentro de uma arena de batalha, passos pensados, né? A gente tem que ter estratégia. Quem que uma história de batalha vencida com divisão do exército ao invés de união do exército? Se tiver uma aí, vai ser uma coisa excepcional de uma em 1 milhão. Então, é uma coisa absolutamente sem sentido do ponto de vista estratégico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista de história de todas as profissões e do ponto de vista de história de batalha. Seja batalha jurídica ou batalha corporal mesmo, não existe... Estratégia de sobrevivência. De sobrevivência, não existe um exército que dividir ele, desunir ele vai conseguir um resultado melhor do que o Exército Unido. Então, não existe também, de outro lado, que aí é uma coisa ainda mais insana, eu poderia até ver, de repente, aquela vontade partir, como já existiu dentro da optometria. Né? A gente já teve diferenças muito grandes com uma ala, vamos chamar uma ala política dentro do Conselho, que infelizmente a gente conseguiu fazer uma aproximação e fazê-los entender da importância de a gente estar todos juntos, né? Tanto o nível técnico, o nível superior. A gente já teve uma ala que queria separar o Conselho e fazer um Conselho só para nível superior. Isso até faria algum sentido, porque aí só os fortes, né, só o pessoal com grosso calibre, que não, vamos fazer aqui só o nosso exército de grosso calibre, vamos deixar o pessoal lá com calibre 22, e deixa eles fazer a guerra deles. Né? Eu estou aqui com a R15, vamos pensar só o pessoal do R15 aqui para o meu lado. Isso até faria algum sentido, embora também não seja inteligente, tanto é que a opção pensada, repensada, né, criticada, e ruminada foi de manter a união. Né? Então, eu não vejo lógica na divisão, e muito menos ainda que a iniciativa dessa divisão venha da ala que eu não consigo ver um argumento que me diga que essa categoria, do ponto de vista de se defender, de dizer que tem mais condições de atuar, que o debate é esse, se o optometrista tem condição ou não tem, e aí você vai pegar com que argumento você vai dizer que o técnico tem mais condições do que o nível superior. Doutor Fábio. Né? Eu queria que alguém me desse esse argumento, não só o argumento assim, vamos nos rebelar e vamos fazer uma outra patota. Eu acho que... Se me permite, a maioria dos profissionais que estão no mercado, que tem apenas formação técnica, eles querem exercer a atividade deles na paz e buscam caminhos para isso. O CBO tem, ao longo do tempo, se preocupado com a construção desses caminhos. Quando aparecem essas discussões que são tão, em algum momento, tão desequilibradas que eu não dou muita importância, eu sempre penso que é aquele princípio de que quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E
o profissional ele não pode ouvir que ele pode seguir qualquer caminho, ele não pode ouvir que qualquer caminho serve, ele tem que ter um norte seguro. E baseado nisso, ele tem que observar essa estrutura de guerra que você está citando agora, tudo que foi construído ao longo do tempo pelo CBO, as inúmeras conquistas, todo o preparo para enfrentar essas situações. Enfrentamos algumas adversidades, enfrentamos momentos difíceis que parecem momentos de derrotas marcantes e revertemos isso em muitas outras situações. E a gente tem consciência da construção. E o teu argumento sobre a percepção desse ambiente de guerra traz o profissional para essa reflexão do ambiente de construção. Qual ambiente construído você conhece? Então, para mim, não é qualquer... instituição que tem esse referencial, né, a nível nacional. Não é qualquer lugar que serve, exato. Hoje, sim, porque hoje nós somos respeitados, o Ministério Público pede parecer lá, entra no nosso site. Então, assim, é importante fazer essa avaliação, José, que você está colocando, perfeito. Para ter ideia, quantos autoridades aí de vigilância sanitária e até do Ministério Público não nos retornaram agora, depois da remessa de todos os ofícios que a gente mandou, sim, querendo reunião conosco, para entender, porque eles relatam para a gente, olha, não estou entendendo como que vão simplesmente pretender extinguir uma profissão que chegou a esse estágio, né? Então, isso já é um exemplo claro da credibilidade que a instituição, né, que a maturidade, que o erro, acerto, mas com crescimento, com visão democrática de ouvir, aceitar crítica, brigar também, às vezes não aceitar a crítica faz parte para demonstrar que você realmente confia na estratégia que está conduzindo, mas isso tudo promoveu um crescimento muito grande institucional, e o Conselho Brasileiro hoje é absolutamente respeitado perante as autoridades públicas, né? Eu sempre falo, gente, Fábio, sim, desculpa, pode falar. Eu sempre falo assim que quando nós recebemos a cátedra da Unesco aqui no Brasil, nós não tínhamos referência nem de quem nós éramos. Quando ela perguntou quantos vocês são, nós não sabíamos. Foi quando nós instituímos a carteira profissional sendo administrada pelo CBO e também por uma questão de sobrevivência do CBO, né? Então, e hoje nós temos essa referência, hoje nós podemos disponibilizar o Ministério da Saúde, o Ministério Público, a OMS quando pede, a OPAS quando nós fomos visitar, nós somos uma referência. Então, se levou muitos anos para construir. Abrir uma associação, nós já vimos muitas que abriram, e olha, estão fazendo o quê? Outras fecharam. Porque tudo tem que ter uma estratégia. E a gente procura fazer tudo com muita responsabilidade. E é isso que é importante que vocês avaliem antes de saírem, como o doutor Fábio está falando aí, simplesmente, vamos abrir uma associação, somos rebeldes, e aí? Vão fazer o quê? Chegar aqui levou muitos anos, pessoal. Tá aí o vídeo para quem começou, para quem viu no início, né? Não foi de uma hora para outra, não. Foi muito sacrifício. É um tempo de dedicação, de sacrifício. Esse é um momento de união, que nós precisamos disso. Eu fico perplexa em imaginar que essas pessoas estão plantando uma semente negativa, nociva, num momento tão crítico, não só de profissional, mas a nível profissional, mas também a nível de mundo, sabe, que a gente está precisando estar mais unido, mais força, sabe, um apoiando o outro. Esse não é o momento. Não é. Para a optometria nunca foi. Nunca foi. Verdade. Nem o no momento exige maturidade, né? Nem no momento de mar calmo seria, né, aconselhável. Verdade. Ainda mais Doutor agora... Fábio, recebemos algumas perguntas no Telegram e nas redes sociais do CBO. Vamos dar uma Vamos começar com a do Francis, Vamos começar com a do Francis, que é a última que está na lista aqui, que já é diretamente relacionada com isso aqui, e eu acho que ele já está respondido, né? Que está aqui... Por que vocês estão valorizando mais o superior em optometria? Isso só aumenta a discórdia da classe. Francis, né, escuta a gente, acredita, tudo que a gente puder fazer, a gente vai fazer para defender o técnico também. Doutor, só que tem toda essa realidade, esse contexto que a gente passou para vocês.
E eu sempre comento com os colegas que acompanham as redes sociais do CBO, que a diretoria CBO, você me permita falar aqui em nome da diretoria CBO, a diretoria CBO é muito aberta e de fácil contato. Falar com os diretores do CBO, com a presidente Eri, com o vice-presidente Forlan, falar comigo ou com os nossos diretores institucionais. Os nossos vices também. Exatamente, a nossa equipe é grande e disposta. Então, a gente está sempre à disposição para esclarecer qualquer dúvida dos profissionais, não ficar nesse burburinho, né, nas dúvidas. Sim. Doutor Fábio, eu acho que tem outras duas perguntas aqui que você já respondeu, né? Que é da primeira, da Leoneide Dantas, que pergunta se os técnicos em optometria podem abrir consultório e quais os respaldos. Aí você citou a documentação que fala da história da construção da DPF, mas aí se é o momento ou não para o técnico solicitar essa abertura, é uma decisão também pessoal, né? Exatamente, é um momento delicado, né, que até o de nível superior está, em alguns momentos, em alguns locais, a vigilância já está notificando, determinando o fechamento, etc., né? Então, não é um momento para se aventurar. Obviamente, como a gente já falou em outros momentos, cada cidade é uma situação absolutamente diferente, né? Que você vai ter níveis de acesso e de conversa com as níveis de autoridades estresse também diferentes, né? De influência Exatamente. Lembrando que a gente está no momento político e essas influências. Exato. Então, é uma situação muito caso a caso. O Maurício pergunta se a gente tem alguma novidade sobre a DPF, se tem algo diferente desde a nossa última live, e o Danilo pergunta também se há alguma novidade até a saída do acórdão. Então, eles dois fazem perguntas que podem ser respondidas. O acórdão tem até metade de outubro agora para obrigatoriamente sair, não pode... Por lei, por regimento interno do STF, não pode demorar mais do que isso para ser publicado. E até lá a gente já está com todos os advogados, envolvendo advogados regionais que tiverem interesse de participar, e os demais escritórios e juristas que estão conosco no time já debateram e viraram de cabeça para baixo o voto do ministro Gilmar e a própria peça do recurso que nós vamos interpor. Fizemos já uma série de debates e aprimoramentos, e nós temos essa peça hoje já pronta, aguardando a publicação, para assim que ela for publicada, a gente está interpondo o recurso cabível e está começando a fazer o trabalho de conscientização dos ministros, e aí, a partir desse momento, a gente vai ter outros remédios, outras estratégias também para ser tomada além desse recurso. Tá? Mas até... Desculpa, Fábio, estão sendo feitas e que a gente precisa de tempo e cabeça para poder estar trabalhando, e a gente perde um tempão, tá? Tendo que responder debates nos grupos, sabe, desconstrução. Da desconstrução. Mas não está acontecendo nada do ponto de vista de andamento do processo do caderno processual lá da DPF, né? Mas muita coisa está sendo feita para, assim que ela for publicada, a gente já ter um contra-ataque, a gente já ter remédios jurídicos para dar um resguardo para o profissional. E acho que a última pergunta que nós temos aqui é do Caio, né? Também gostaria de agradecer o pessoal que manda as perguntas lá no canal do Telegram do CBO. É uma ferramenta de comunicação de total importância. É sempre muito importante que vocês sigam as páginas do CBO. O CBO manda informações atualizadas nas suas redes sociais com frequência. Além desse canal hoje que nós temos, né, da comunicação direta das lives CBO, que tem sido uma forma de aproximação ao profissional. Então, o pessoal aqui que está tendo as perguntas feitas aqui são pessoas que perguntaram no canal Telegram, né? Então, vamos à última pergunta. Tecnólogo ou bacharelado? Qual seria a melhor opção para um novo estudante? O profissional que está querendo evoluir, ele tem alguma diferença na segurança jurídica, algo nesse sentido?
Do ponto de vista de legalidade, diferença zero. Nenhuma, absolutamente nenhuma. São dois diplomas de nível superior. Tá? Você vai ter diferenças científicas, né? Você vai ter, até do ponto de vista, por exemplo, para lecionar, tanto o profissional tecnólogo quanto o bacharel, eles vão poder lecionar, mas ambos vão ter que fazer uma pós-graduação lato sensu que tenha dentro da cadeira horas-aula de licenciatura, né? E aí sim vão se habilitar a dar aula para outros colegas de nível superior, tá? Então, que estejam cursando o nível superior, né? Mas as diferenças objetivas são carga horária, a do tecnólogo significativamente menor, e mais voltada para o exercício prático do dia a dia da profissão. Enquanto o bacharelado tem um leque mais aberto de conhecimentos, preocupado com a questão propedêutica de ciência, preocupado em habilitar e fomentar que aquele egresso que está saindo do curso saia um profissional voltado também para pesquisa, né? Tem essas características de filosofia do curso, né? mais voltadas. Mas do ponto de vista de legalidade, diferença zero. E aí cada um vai procurar a sua instituição, ver seu interesse de objetivo de vida, né? Etc., para poder fazer a sua escolha, né? Sim, é importante que o profissional saiba que ele vai estar respaldado sempre. Lembra que todo profissional formado no Brasil, ele é devidamente autorizado pelo Estado brasileiro a estar formado, então a formação não é uma decisão apenas pessoal e individual, alguém o permitiu estar formado, né? Então, a gente vai sempre buscar e lutar para que o profissional consiga trabalhar dignamente. Doutor Fábio, obrigado pelas citações aí da arte da guerra, da percepção interna que a gente tem que ter. E realmente é momento da gente refletir sobre esse momento de percepção interna, de olhar para nós e saber qual a nossa capacidade de luta e não perder tempo com o fogo amigo, não perder tempo com esses desgastes que não agregam em nada a nossa luta, que já é enorme, porque o nosso opositor já é grande o suficiente para a gente brigar. Exatamente. Eu queria agradecer, doutor Fábio, pela disponibilidade. Mais uma vez a Rosélia e o Vilmário que estão aqui conosco. Muito obrigado. Presidente Eri, fique à vontade aí para se despedir do pessoal. A nossa live foi muito boa. E doutor Fábio, faça suas considerações também, se for. Perfeito. Deixar a presidente falar primeiro. Tá bom. Bom, mais uma vez queria agradecer ao Vilmar, a Rosélia, pelo carinho, por estarem aqui compartilhando com a gente. É um momento, para mim, principalmente, bem especial, hoje com vocês dois. Pedir para os nossos associados agradecer, né, a diretoria, o Jaziel também, o Fábio que está aqui sempre conosco, a toda a equipe CBO, né, que a gente sempre está agradecendo, a Nathalie, o Peter, o Everton, que estão sempre ali, estão aqui nos bastidores com a gente, a vocês, né, que estão nos ouvindo, o carinho, a paciência por estar aqui, pedir para aqueles que não estão participando, né, que isso comece a replicar, tá? Como eu estou falando, é um momento de união, de unidade, a gente está trabalhando nesse sentido. Não fiquem ouvindo outras histórias de pessoas que querem especular, de comentários que não agregam em absolutamente nada. Esse não é o momento. Eu sei que muitos não me conhecem, mas aqueles que me conhecem, por favor, vamos fazer uma corrente positiva. Aqueles que me conhecem sabem que eu sou muito proativa, positiva, entendeu? Acredito nisso, essa nossa família, diretoria CBO, que isso se estenda. Essa semana eu estava falando com a Ariel, nós somos uma família, a gente sempre se considerou uma família, e a gente quer estender isso para vocês, independente de você ser associado ou não. Nós estamos numa luta em prol da optometria, e nesse momento a gente precisa do apoio de vocês, que seja visitando um deputado, pedindo para ele assinar um documento para frente parlamentar, que seja indo à vigilância sanitária, levando a documentação, buscando conscientização do colega. Isso já fortalece bastante, gente, para que a diretoria que está aqui à frente possa dar continuidade ao suporte ao doutor Fábio, aos contatos políticos e a tudo que a gente vem desenvolvendo da melhor forma possível.
tenho certeza que a gente dá o nosso melhor. Boa noite a todos e obrigado à equipe mais uma vez. Gente, um abraço a todos, obrigado pelas várias mensagens de apoio, de confiança que a gente tem recebido aí ao longo de todo esse tempo, principalmente agora nesse momento mais tenso, né? Obrigado, professor Vilmário, professora Rosélia, saudade de vocês, espero que em breve a gente possa estar nos encontrando aí pelos aeroportos e congressos da vida. Jaziel, grande abraço, obrigado mais uma vez aí pela condução dos trabalhos. Peter, pessoal lá do suporte, brigadão também. Grande abraço a todos. Abraço a todos, ótima noite. Até a próxima live CBO. Beijo. Tudo bom.